Ei, aqui é o detetive que tu contratou para investigar teu marido. Acabei de ver agora aqui mais uma mulher. Pense numa mulher feia. Não sei como é que ele teve coragem de te trair com uma mulher feia desse jeito, não. Porque a mulher é feia. Ô mulher feia. Sim, mas quem tá aqui no comércio com ele agora é ele. Ei, aqui é o detetive que tu contratou para investigar teu marido. Acabei de ver agora aqui mais uma mulher. Pense numa mulher feia. Não sei como é que ele teve coragem de te trair com uma mulher feia desse jeito, não. Porque a mulher é feia. Ô mulher feia. Sim, mas quem tá aqui no comércio com ele agora é ele. Ei, aqui é o detetive que tu contratou para investigar teu marido. Acabei de ver agora aqui mais uma mulher. Pense numa mulher feia. Não sei como é que ele teve coragem de te trair com uma mulher feia desse jeito, não. Porque a mulher é feia. Ô mulher feia. Sim, mas quem tá aqui no comércio com ele agora é ele.